O homem mais rico do mundo, Elon Musk, agora é proprietário de uma das mais icônicas redes sociais que já existe há 16 anos e agora passará a ser de inteira propriedade de Elon Musk, que também é o conhecidíssimo fundador ali da Tesla e da SpaceX. Um homem que inspira milhões e também atrai o rating, né, em boa linguagem de Twitter, de muita gente. A gente está acompanhando há várias semanas essa novela das ações do Twitter. Começou no comecinho deste mês, então a gente já tem quase um mês de novela acontecendo. Foi quando, no dia 1º de abril, o mercado ficou sabendo que Elon Musk havia comprado 9,7% da rede social. Essa compra fez com que as ações, inclusive, deles subissem com muita força. No dia, inclusive, as ações chegaram a subir mais de 27,5%. E aí o mercado ia se perguntando, o que quer Elon Musk com essa compra das ações do Twitter? Só aquela compra de 9,7% já fez com que ele se tornasse o principal acionista da companhia, inclusive daria a ele lugar no assento do conselho de administração do Twitter, né? Ele disse que iria, depois disse que não iria mais fazer parte e logo na sequência apresentou a sua proposta, que ele disse que era a melhor e a proposta final de compra pelo Twitter, exatamente esse valor, $54,20 por cada ação da companhia. Esse valor representa um prêmio, né, uma alta de 38% sobre o valor da ação do Twitter no fechamento do dia anterior à divulgação de que Elon Musk estaria comprando os 9,7% das ações, 9,2%, né, por cento das ações do Twitter. Então, isso já fez as ações subirem. Ele falou, então, olha, esse é o efeito Elon Musk. Antes do efeito Elon Musk, o valor da ação de vocês era isso, eu vou dar 38% acima disso, vai dar $54,20 por ação, essa é a minha oferta final, e se vocês não aceitarem, eu vou ser obrigado a reconsiderar a minha posição aqui como acionista da companhia, ou seja, vou botar para vender, o que obviamente significaria uma queda brutal das ações da rede social, tá? Depois disso, houve inclusive uma conversa no conselho de administração da companhia de ativar uma poison pill, uma das pílulas do veneno para proteger os acionistas minoritários, e o Twitter acabou mudando de posição conforme os dias foram se passando, tá? Inclusive houve uma conversa de que outros estariam interessados em comprar de porteira fechada o Twitter, seria o caso da empresa de private equity a Monte Bravo, mas no final das contas, hoje, o conselho de administração do Twitter decidiu, de fato, fechar pelo valor oferecido pelo Elon Musk. É importante considerar, pessoal, que essa venda do Twitter por esse valor, por esse prêmio em relação ao período anterior à chegada do Elon Musk na companhia, significa um belo de um preço, tá? A operação toda está valendo 44 bilhões de dólares. É muita grana. 44 bilhões de doletas, né? No momento em que as ações do setor de tecnologia estão sofrendo lá nos Estados Unidos diante do cenário que já conta com juros mais altos, né? Desde março, quando o Banco Central Americano começou esse movimento de aperto monetário, elevando a sua taxa básica de juros, que estava entre 0 e 0,25 para entre 0,25 e 0,50%, e agora o mercado já vai precificando mais uma alta de 0,50 ponto percentual na reunião que vai acontecer na semana que vem, na primeira semana de maio. Inclusive também tem reunião de política monetária aqui no Brasil na semana que vem, né? Quarta-feira é um dia bastante importante, não essa, a outra. Então esse cenário acabou agradando melhor, os acionistas do Twitter mudaram de estratégia, definiram fechar a venda das ações da empresa para o Elon Musk. Repito os valores aqui, 44 bilhões de reais é quanto isso vai custar para o Elon Musk, 54 dólares, reais não, dólares, né? 44 bilhões de dólares é quanto vai custar para o Elon Musk, 54 dólares e 20 centavos por ação, um prêmio de 38% em relação ao fechamento anterior à notícia de que ele havia comprado 9% das ações da empresa. Ele disse, inclusive, que desses 44 bilhões de dólares que foi o fechamento da compra, 21,5 bilhões de doletas poderiam sair, inclusive, do seu próprio bolso. Mas a gente não sabe exatamente quanto vai sair de cada lugar. Ele também já estava fazendo levantando capital junto a grandes bancos, uma operação que estava sendo comandada, inclusive, pelo Morgan Stanley. Houve a notícia de que da grana levantada junto a bancos, 12,5 bilhões de dólares seriam garantidos por ações que o Elon Musk tem da Tesla, tá? Mas a gente não sabe exatamente como que isso ficou esclarecido.
tá? E depois disso, é importante dizer, uma vez que a operação for totalmente concluída, e deve ser concluída ainda neste ano de 2022, o Twitter passará a ser uma empresa de capital fechado, não mais negociação de ação de Twitter nas bolsas americanas, tá? Isso é importante. O Twitter é uma empresa muito relevante, que ela não se tornou tão grande, tão competitiva quanto seus concorrentes, e aqui a gente está falando de Facebook, que se tornou a Meta Platforms, e de Google, né? Mas é uma rede social muito importante, inclusive o encanar, né, do Elon Musk pelo Twitter, inclusive ele já é uma celebridade do Twitter, é um dos perfis mais movimentados, com maior engajamento na rede social, começou quando ele começou a criticar as políticas da empresa que estavam restringindo a liberdade de expressão, tá? Muita gente fica tentando se apropriar politicamente disso, inclusive hoje o presidente Jair Bolsonaro deu RT num tweet, né, deu retweet, né, compartilhou uma publicação do Elon Musk na rede social, que já foi o indício ali, né, basicamente a confirmação de que ele iria comprar a empresa, tá? E, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro fez um outro tweet agora há pouco também, linkando uma matéria de um portal, falando, você quer sair do Twitter por causa da compra do Elon Musk, veja o que fazer e tal. Ele compartilhou e falou, boa matéria. Tem essa disputa política dentro do Twitter de grupos políticos, né? As guerras das hashtags são algo com o qual nós nos acostumamos a viver aqui no Brasil nos últimos anos, e a relação do Twitter com a política é basicamente, né, intestina. Ela é muito próxima, né? Quem marcou a época, começando dessa maneira direta de comunicação, inclusive, foi o ex-presidente americano Donald Trump, que acabou expulso da plataforma anos depois. Ele fazia muita comunicação pelo Twitter, né? Ficou famoso a respeito disso. O próprio presidente Jair Bolsonaro também começou a nomear ministro e exonerar ministro, anunciar decisões por meio das suas redes sociais, o Twitter principalmente, tá? Então tem um fundo político nessa história também, a gente não sabe exatamente aonde que o Elon Musk está levando isso, quanto isso é um capricho de um cara bilionário, a gente sabe que ele é dado às suas excentricidades, mas também a gente está falando do homem mais rico do mundo, ele não é o homem mais rico do mundo por acaso, o cara manja de mercado, o cara manja de negócio, e ele disse, inclusive, com toda a clareza, já havia dito e reiterou isso nessa segunda-feira, que quer fazer do Twitter uma espécie de ágora, uma espécie de plataforma pública sem restrição a nenhum tipo de discurso. Ele é um grande defensor da liberdade de expressão. Elon Musk, que inclusive é um dos ídolos dos libertários, né? Esse movimento político que também é bem fragmentado, mas que defende a menor presença do Estado na vida das pessoas, né? Mas é aquela coisa toda, né? Porque é libertário que recebe um monte de grana do Estado, tem o Estado entre seus principais clientes, que também recebe um monte de desoneração de impostos lá nos Estados Unidos. Se daria bem no Brasil também, né? Eu sei que tem os fãs, que a gente tem o fã de bilionário e tem o fã de político, são os tipos mais impressionantes da nossa internet. Daqui a pouco a galera aparece aqui, tá? Mas esse é um dos destaques do dia. Ainda falando mais sobre essa história do Twitter, galera, para a gente seguir com isso, é importante destacar que o Brasil tem a quarta maior base de usuários da rede social no mundo. Em janeiro eram 19,05 milhões de brasileiros acessando a rede social, e segundo informações coletadas pela Statista, que é uma empresa de análise de dados, está aqui no caderno de empresas do Valor Econômico. Eu queria destacar também essa matéria do New York Times, que foi divulgada pela Folha de São Paulo, traduzida, né, esses acordos de distribuição, listando, segundo o New York Times, 4 mudanças que podem acontecer com o Twitter nas mãos de Elon Musk, tá? Eles citaram a primeira aqui, a primeira área que pode tentar ser modificada pelo Elon Musk. Moderadores de liberdade de expressão e conteúdo. Musk frequentemente manifestou preocupação sobre os moderadores de conteúdo no Twitter, que, em sua opinião, se excedem e intervêm demais na plataforma, que ele vê como praça pública de fato da internet. No documento regulatório no qual anunciou sua tentativa de comprar o Twitter, Elon Musk escreveu: investi no Twitter porque acredito em seu potencial para ser a plataforma da liberdade de expressão em todo o mundo, e acredito que a liberdade de expressão é um imperativo social para uma democracia funcional. Ele acrescentou que não confiava na liderança atual da empresa para fazer as mudanças que considera necessárias e priorizar suas ideias sobre a liberdade de expressão na plataforma. Outra questão que o New York Times chama a atenção, que pode mudar, é a questão Trump, porque Musk não comentou publicamente
como lidaria com a conta do ex-presidente americano Donald Trump, que foi banida da rede social. Outro ponto apontado pelo New York Times é o algoritmo, porque houve uma conferência TED da qual o Musk participou e ele disse que seus planos para tornar o algoritmo do Twitter um modelo de código aberto permitiria aos usuários ver o código, mostrando como certas postagens surgiram nas suas linhas do tempo. Ele disse que o método de código aberto seria melhor do que ter tweets sendo promovidos e rebaixados misteriosamente, sem nenhuma percepção do que está acontecendo. E disse que apontou antes para a politização da plataforma, disse que tweetou que as políticas de qualquer plataforma de rede social são boas se os 10% mais extremos da esquerda e da direita estiverem igualmente infelizes. E por último, a mudança que o New York Times aponta a partir de declarações de Musk recentes é quem usa a plataforma e como usam a plataforma. Antes de se oferecer para comprar o Twitter, Musk expressou preocupação pela relevância da plataforma quando uma conta postou uma lista de 10 contas mais seguidas no Twitter, incluindo a do ex-presidente Barack Obama, e de estrelas pop como Justin Bieber e Katy Perry. Musk respondeu: a maioria dessas contas top tweetam raramente e publicam muito pouco conteúdo. O Twitter está morrendo, e disse mais recentemente que derrotaria os robôs de spam ou morreria tentando. Tá? Ele já disse recentemente também que quer confirmar as contas de humanos nas plataformas. E esses são destaques importantes de Elon Musk, que inclusive fez publicações aqui um pouquinho antes de ser confirmada a compra do Twitter. Ele escreveu: eu espero que mesmo os meus piores críticos permaneçam no Twitter, porque é isso que significa liberdade de expressão. Foi esse o tweet, inclusive, que o presidente Jair Bolsonaro tweetou, né? E depois tweetou um trecho de uma matéria, que eu não consigo identificar qual é, dizendo aqui que liberdade de expressão é a pedra fundamental de uma democracia funcional e que o Twitter é uma meu Deus, Digital Town Square. É uma cidade pública, uma arena pública que importa de maneira vital para o futuro da humanidade e dos seus debates. E diz que quer fazer do Twitter melhor do que qualquer produto, com novas modificações, com novos recursos, criando algoritmos de código aberto que aumentem a confiança na rede social, quer derrotar os bots, né, os robôs, e disse que o Twitter tem um potencial tremendo, né, que ele quer trabalhar para que isso aconteça.